Olá, eu, Maria Helena e Ana Paula, iremos apresentar o trabalho de Mecânica dos Solos da professora Ruth Calva de Faria, onde a gente escolheu o tema Acidentes em obras provocadas por minerais micáceos. Irei falar um pouco sobre os conceitos e causas. O minério micáceo é caracterizado por ser livre de carbonatos e apresenta maiores quantidades de minerais supergênicos, como anatásio, goethita, quartzo e filosilicatos interestratificados comparativamente à rocha alterada. Esse mineral micáceo consiste em ser de baixa resistência ao cisalhamento. O cisalhamento é caracterizado pela letra V e consiste da sua forma de cálculo. Esse é localizado no plano da área e é criado com esforços externos ao provocar o deslizamento de duas partes do corpo sobre uma outra. Nessa primeira figura, demonstra duas forças agindo próximo do paralelismo, com sentidos contrários, que pode ser visto pela setinha. Já nessa segunda forma, é denotado a tensão sobre a intensidade da força ou força por unidade de área que atua na tangente da própria área. Define-se como resistência ao cisalhamento do solo a tensão cisalhante que ocorre no plano do instante da ruptura. Nessa primeira figura, o deslizamento do solo residual na cidade de São Conrado, que pode ser observado pela grande quantidade de terra. Nessa outra segunda figura, ocorreu o deslizamento de uma rocha sobre uma área de corrida. Causas. A causa da ruptura é caracterizada pela formação do cisalhamento contínuo na massa do solo. Existe uma camada de solo em torno da superfície de cisalhamento que perde essas suas características durante o processo de ruptura, formando assim a zona cisalhada. Existem diferentes formas de se caracterizar a ruptura a partir de curvas, que é a tensão versus a deformação. Assim, existe a tensão de pico, a máxima razão das tensões principais, a deformação limite, o estado crítico, que são as deformações passam a ser exatamente nulas, e a resistência residual. Nessa figura, observa-se que há a formação da zona cisalhada sobre o deslizamento e, em seguida, desenvolve-se a superfície de cisalhamento. Agora eu vou passar a palavra para a colega Ana Paula, que vai falar mais um pouco sobre esse tema. Oi, sou a Ana Paula. Estarei apresentando, sobre como evitar, acidentes em obras provocados por minerais micáceos. Como principal medida, são as medidas preventivas, elas estão divididas em estruturais e não estruturais, onde as medidas preventivas estruturais, elas envolvem obras de engenharias, que são obras grandes e complexas, e as não estruturais, que geralmente são aquelas que envolvem ações de planejamento e gerenciamento, como sistemas de alerta e zoneamento ambiental. Como medidas preventivas estruturais, é possível citar alguns métodos, que podem evitar esses desmoronamentos. A primeira imagem mostra sobre as obras de contenção. As obras de contenção têm a finalidade de prover a estabilidade contra rupturas de maciços e evitando assim o escorregamento causado pelo seu peso próprio ou por carregamentos externos, Aqui nós temos um exemplo, de uma parede de diafragma, e como um muro de contenção, como uma obra de contenção. Nessa segunda imagem temos aqui o sistema de drenagem, Porque o sistema de drenagem, ele tem um papel importante, principalmente porque ele, se implantados em áreas de encostas, ele promove a estabilidade do maciço, Captando assim, conduzindo adequadamente as águas pluviais, evitando o seu acúmulo e deslocamentos em grandes velocidades.
É bastante importante salientar que, em virtude dessas declividades, a dissipação de energia é um aspecto de considerável importância na implantação dos sistemas de drenagem nas encostas. Estes são apenas alguns exemplos de obras de contenção: muro de pedra seca, muro de pedra argamassa, muro de concreto ciclópico, muro de arrimo de gabiões, muro de arrimo de solo cimentado cimento ensacado, muro de arrimo bolsa-creto, muro de arrimo rimobloco, cortina de concreto atirantada, solo grampeado, terra armada. Esse é um pouco da grande extensão de exemplos de obras de contenção. A reurbanização é um dos métodos também bastante eficiente, principalmente naquelas comunidades, zonas que têm um crescimento desordenado, né? E também a proteção superficial, por conta que está ali recobrindo, né, as áreas que foram expostas, né, tanto com recobrimento de gramíneas quanto com recobrimento de florestal. Como as medidas não estruturais, as medidas preventivas não estruturais envolvem ações de planejamento e gerenciamento, o planejamento urbano é de suma importância, né? O planejamento dessas áreas, o planejamento de cidades é de suma importância. Deve ser ressaltado, né? E como também as cartas geotécnicas e de risco, elas devem ser implantadas, porque essas medidas preventivas, elas vão ser implantadas antes, elas vão ser realizadas com prévias, né, com antecedência, né, ao contrário das estruturais, né, que a gente vai ter que gastar com obras de engenharia, com estruturas, né? Agora, nessas não estruturais, já vai ter com antecedência, vai ser gerado cartas geotécnicas, cartas de riscos, planejamento urbano, né? Também vale ressaltar, né, os planos preventivos da Defesa Civil, que eles têm como base, né, evitar, né, difundir, levar, né, o conhecimento, formar pessoas, né, para que reduzam, né, esses números, né, de riscos. Há também as normativas, né, que são amparadas pela legislação, a educação e capacitação das pessoas que moram, né, em unidades de risco, em cidades de riscos, né, geralmente cidades que há um grande índice, né, de acidentes. Como considerações finais, né, temos que em tempos de crescimento desordenado nas áreas urbanas, mudanças climáticas desvairadas, tanto em decorrência das ações humanas como por fenômenos naturais que está fora do alcance do homem controlar, é necessário o uso de todos os recursos disponíveis, né, para prevenir determinadas intercorrências, principalmente em se tratando em acidentes de obra. Essas são as referências utilizadas para a composição do vídeo. Quero agradecer a atenção de todos, que todos tenham um bom aproveito quanto ao conteúdo. E até mais, né? Tenham uma boa semana. Obrigada.